Boa tarde a todos. No horário regimental, verificado o quórum, declaro aberta a 22ª sessão ordinária do Tribunal Pleno no exercício 2017. Ausente a conselheira Adriane Andrade. Nos termos dos artigos 21 e 54 do Regimento Interno, registro a convocação do conselheiro substituto Hamilton Coelho. Submeto a apreciação do colegiado à ata da sessão anterior. Não havendo quem queira se manifestar, dou-a por aprovada. Passo a palavra ao conselheiro Vanderlei Ávila para relatar os processos de sua pauta. Pois não, senhor presidente. Senhor presidente, ilustre procurador-geral do Ministério Público, estimados secretários, senhores conselheiros. O primeiro processo da pauta é um agravo de número de 1.015.608, que é um agravante da Prefeitura Municipal de Iturama. O processo referente é de 1.015.539, denúncia da Prefeitura Municipal de Iturama. Senhor presidente, não só esse, como os dois da minha pauta, eu vou me ater, uma vez já publicado, eu vou me ater ao resumo. Pois não, excelência. Preliminarmente, quanto à admissibilidade, conheço do agravo, ainda que não tenha preenchido o requisito constante do inciso 3º do artigo 338 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, uma vez que não foi juntada a decisão agravada. Uma vez que, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, verifiquei que a decisão recorrida encontra-se juntada às folhas 44 e 45 da denúncia 1.015.539. Assim, considerando presentes os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 329, combinado com o artigo 338 do Regimento Interno desse Tribunal, admito o recurso conforme consta na fundamentação. Conselheiro Hamilton Coelho. Conheço. Conselheiro Sebastião Alves. Com o relator. Conselheiro Mauri Torres. Admito, presidente. Conselheiro José Alziano. Conheço. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Fica admitido o agravo. Quanto à concessão do efeito suspensivo ao agravo. A atribuição de efeito suspensivo ao agravo, prevista no parágrafo único do artigo 337 da Resolução 12/2008, sustenta-se na possibilidade da decisão agravada vir a resultar em lesão grave ou de difícil reparação. Não foi demonstrado pelo agravante a ocorrência de nenhuma dessas duas hipóteses, tampouco compulsão dos autos, as constato, razão pela qual indefiro o pedido. Conselheiro Hamilton Coelho. Também indefiro. Conselheiro Sebastião Alves. De acordo. Conselheiro Mauri Torres. De acordo, presidente. Conselheiro José Alziano. Com o relator. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Aprovada preliminar. No mérito, por todo exposto na fundamentação, não tendo o agravante apresentado quaisquer fatos e ou fundamentos capazes de elidir os pressupostos da decisão atacada, nego provimento ao presente agravo, intime-se o agravante e os seus advogados do inteiro e teor dessa decisão nos termos dispostos no artigo 166, parágrafo 1º, 1 e 2, parágrafo 4º do Regimento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Junte-se aos atos da denúncia, cópia do acórdão da presente decisão nos termos do artigo 341 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Cumprido disposto no artigo 340, arquive-se os autos nos termos do inciso 1 do artigo 176 do Diploma Regimental. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião Alves. De acordo. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro José Alziano. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Também com o relator. Aprovado o voto do relator. Processo 969.502 é um recurso ordinário recorrente a Guilherme Simões Neves. Processo referente 768.844, processo administrativo da Prefeitura Municipal de Cerro. Da admissibilidade. Presentes requisitos formais previstos no artigo 335 do Regimento Interno desta Corte, quer quanto à tempestividade, quer quanto aos demais requisitos previstos no inciso de 1 a 3 do mencionado artigo, conheço o recurso conforme consta da fundamentação. Conselheiro Hamilton Coelho. Conselheiro Sebastião Alves. Conheço. Conselheiro Mauri Torres. Conheço, presidente. Conselheiro José Alziano. Conheço. Conselheiro Gilberto Diniz. Também conheço. Fica admitido o recurso. Prejudicial de mérito. Por todo exposto, verifica-se a não incidência da hipótese de prescrição inercial prevista no parágrafo 5º do artigo 118-A da Lei Orgânica, uma vez que o processo não ficou paralisado em um único setor por mais de 5 anos. Ao examinar os argumentos apresentados nas razões recursais, constata-se que o recorrente não apresentou novos dados ou informações capazes de sanar os fatos que deram caso à aplicação da penalidade exarada na sessão da primeira Câmara. Assim sendo, mantenho a decisão recorrida no tocante a prejudicial de mérito, pelo que considero insubsistentes os argumentos trazidos pelo recorrente, não os acolho para passar a análise meritória. Conselheiro Hamilton Coelho. Conselheiro Sebastião Alves. Desacordo. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro José Alziano. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Com o relator. Fica afastada a prejudicial de mérito arguída. Mérito. Diante dos fundamentos expostos no mérito, nego provimento.
Ratifico a decisão exarada pela primeira Câmara desse Tribunal nos autos de número 768 e 844. Mantenho a irregularidade no procedimento do gestor em deixar para o exercício de 2008 saldo superior a 5% da receita do Fundef. Mantenho, pois, a multa combinada no valor de R$500. Mantenho ainda a multa combinada no valor de R$1.000 relativamente ao controle dos medicamentos em desconformidade com o que preceitua o artigo 5º da Instrução Normativa do TC 08/2003. Verifique que após o encerramento do segundo volume do processo administrativo 768.844, folha 399, foram juntados os termos de vista datados de 10/12/2015. Procuração e recibo de cópias sem numeração. Posto isso, determina o desentranhamento desses documentos do segundo volume e sua juntada ao terceiro volume do processo mencionado, observando a ordem cronológica e a remuneração das páginas. Intime-se o recorrente e os seus procuradores nos termos regimentais para que, no prazo de 30 dias contado da ciência dessa decisão, efetuem e comprovem o recolhimento do valor devido na forma prevista no artigo 365 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Comprovado o recolhimento integral da multa, desse quitação aos responsáveis nos termos do artigo 369 do Regimento Interno. Não havendo recolhimento dos valores correspondentes às multas combinadas, cumpre-se o disposto no artigo 368 do Regimento Interno. Ultimadas as providências cabíveis, arquivos seus autos nos termos do artigo 176, inciso 1 do Regimento Interno do nosso Tribunal. É como voto. Conselheiro Hamilton Coelho. Conselheiro Sebastião Alves. Com relator. Conselheiro Mauri Torres. Com relator, senhor presidente. Conselheiro José Alves Viana. Com relator. Conselheiro Gilberto Diniz. Com relator. Fica aprovado o voto do relator. Passa a palavra ao conselheiro Sebastião Alves. Pois não, excelência. Minha pauta se inicia com o item 3 do processo 997-653, pedido de rescisão. Eu vou solicitar que seja retirado da pauta de hoje. Então, fica retirado de pauta o processo 997.653. O item seguinte, o 4, é o processo 1.007.495, com recurso ordinário. O recorrente é Manuel Bibiano de Carvalho Neto. E o processo referente ao 770.316, inspeção ordinária, Prefeitura de Iguatama. Preliminar de admiticidade. Conheço o presente recurso interposto em 20 de fevereiro de 2017, tendo em vista observantes os requisitos estabelecidos no 329, combinado com 335 do Regimento da Casa, Resolução 1208. Conselheiro Mauri Torres. Conheço, presidente. Conselheiro José Alves Viana. Conheço. Conselheiro Gilberto Diniz. Também conheço. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. Fica admitido o recurso ordinário. Na abordagem da prejudicial de mérito com relação à prescrição, diante de todo o exposto, eu rejeito essa preliminar. Conselheiro Mauri Torres. Rejeito, senhor presidente. Conselheiro José Alves Viana. Com relator. Conselheiro Gilberto Diniz. Também com relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. Fica afastada a prejudicial de mérito. No mérito, por tudo exposto na fundamentação do meu voto, eu nego provimento ao recurso ordinário, mantendo inalterada a decisão proferida na sessão da segunda Câmara em 31 de março de 2016. Acordam as folhas 587 verso 588 dos autos de origem e mantida a aplicação da multa no valor de R$1.000 ao senhor Manuel Bibiano de Carvalho Neto, prefeito de Iguatama, à época. Intime-se recorrente, nos termos do artigo 166, parágrafo 1º, 1, da Resolução 1208 desta Casa. Cumpridas as exigências regulamentares, arquive os autos a ata e outro disposto no artigo 1761 da Resolução 1208. Conselheiro Mauri Torres. De acordo, senhor presidente. Conselheiro José Alves Viana. Com relator. Conselheiro Gilberto Diniz. Também de acordo. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. Fica aprovado o voto do relator. Com a palavra o conselheiro Mauri Torres. Pois não, senhor presidente. O recurso de revisão 695-669, o item 5 da pauta. Preliminar. Preliminarmente, ratifica o juízo de admissibilidade realizado pelo conselheiro presidente à época, que considerou presentes os requisitos de admissibilidade previstos na Lei Complementar 33 de 1994 e conheço do presente recurso. Conselheiro José Alves Viana. Conheço. Conselheiro Gilberto Diniz. Conheço. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. Conselheiro Sebastião Alves. Recepciono. Fica admitido o recurso de revisão. Prejudicial de mérito. Não reconheço a prescrição da pretensão punitiva desta Corte, suscitada pelo Ministério Público junto ao Tribunal, uma vez que não houve aplicação de multa. Conselheiro José Alves Viana. Com relator. Conselheiro Gilberto Diniz. Também acompanho o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. Conselheiro Sebastião Alves. De acordo.
Fica afastada prejudicial de mérito. Voto. Pelo exposto, em consonância com a manifestação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, dou provimento ao recurso para reformar a decisão proferida na sessão da primeira Câmara do dia 3 de fevereiro de 2004, nos autos da prestação de contas municipal 480-257, cancelando-se o débito imposto ao recorrente, bem como aos demais agentes políticos, tendo em vista os novos cálculos promovidos em consonância com a atual sistemática adotada por esta Corte, e julgo regulares as contas da Câmara Municipal de Guimarães, referente ao exercício de 1997. Ao final, cumpridas as disposições regimentais, arquivem seus autos, nos termos do inciso 1 do artigo 176 do Regimento Interno. Conselheiro José Alves Viana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Também com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. Conselheiro Sebastião Alves. Com o relator. Aprovado o voto do relator. Com a palavra o conselheiro José Alves Viana. Para ler o número 6 da agenda, processo 997.720, também recurso ordinário. Preliminar de admissibilidade do recurso, reitera o juízo de admissibilidade realizado preliminarmente nos autos. Conselheiro Gilberto Diniz. Conheço. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. Conheço. Conselheiro Sebastião Alves. Admito. Conselheiro Mauri Torres. Conheço, presidente. Fica admitido o recurso ordinário. Preliminar de nulidade por ausência de parecer conclusivo do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas quanto ao mérito. Rejeita a preliminar de nulidade suscitada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, por entender que não houve no julgamento do processo principal violação às normas de regência. Conselheiro Gilberto Diniz. Com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. Conselheiro Sebastião Alves. De acordo. Conselheiro Mauri Torres. De acordo, presidente. Rejeitada a preliminar processual. No mérito e em conclusão, por todo o exposto, considerando que o recorrente não trouxe aos autos elementos capazes de reformar a decisão outrora proferida, nego o provimento ao presente recurso ordinário, ficando inalterado o acórdão recorrido. Entende-se o Ministério Público junto a esse Tribunal de Contas dessa decisão, promovidas as medidas legais cabíveis à espécie, arquivo seus autos. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Conselheiro Sebastião Alves. Com o relator. Conselheiro Mauri Torres. O relator, senhor presidente. Aprovado o voto do relator. Número 7 da pauta, o processo 1.007.601, recurso ordinário, peço a retirada de pauta. Fica retirado de pauta. Os dois índices seguintes, o 8 e o 9, eu vou pedir adiamento. Ficam adiados os processos. 10, retorno de vista. Relator conselheiro Gilberto Diniz, processo 1.007.583, agravo. Retorno de vista. Na conclusão, acompanho o relator, conselheiro Gilberto Diniz, pela declaração de nulidade da citação por edital do senhor Gilvan Magela Caldeira e, consequentemente, pela nulidade de todos os atos posteriores realizados no bojo do processo principal, ficando prejudicado o exame do agravo, devendo ser cumpridas as disposições regimentais aplicáveis, em especial o disposto no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 174. Nesse caso, todos já votaram, inclusive a conselheira Adriane Andrade. Então, fica aprovado o voto do conselheiro Gilberto Diniz. Com a palavra, o conselheiro Gilberto Diniz. Para relatar o processo 1.012.136, que é o assunto administrativo, ato normativo, relativo ao projeto de resolução que dispõe sobre o horário de funcionamento do Tribunal de Contas e a jornada de trabalho de seus servidores. Em primeiro lugar, registro que a disciplina acerca do trabalho dos servidores desse tribunal foi objeto de intenso debate em passado próximo, o que resultou na edição da Resolução 8 de 2016, que ainda não entrou em vigor. Por essa razão, o projeto Hora Exame não tem o objetivo de inovar integralmente o tema ou de alterar substancialmente o ato normativo editado. Na exposição de motivos, o presidente, conselheiro Cláudio Terrão,
asseverou que o projeto visa, aspas, atender o interesse público da melhor maneira possível, sem descuidar do atendimento às necessidades dos servidores, que são imprescindíveis para que o tribunal cumpra a sua missão constitucional, fecho aspas. Merece destaque o fato de que a regulamentação nos termos ora examinados implica considerável simplificação das regras aplicáveis ao controle da jornada de trabalho dos servidores desse tribunal, motivo que, por si só, já recomendaria sua aprovação. Ainda assim, o projeto recebeu propostas de emendas feitas pelos conselheiros Adriane Andrade, Vanderlei Ávila, Mauri Torres, José Alves Viana e pelo próprio autor da matéria, conselheiro Cláudio Terrão, as quais contribuírem muito para o aperfeiçoamento do texto. Recebi também manifestações de servidores que realizam o imprescindível trabalho de fiscalização in loco e do Sindicato dos Trabalhadores deste tribunal. Ademais, por meio de demandas encaminhadas à ouvidoria, diversos servidores se manifestaram preocupados com a repercussão que o projeto de resolução em apreço terá no cotidiano deles. A esse respeito, registro que, embora não tenham partido daqueles atores legitimados para intervir no processo administrativo em exame, tal qual disciplinado pelas resoluções 12 de 2008 e número 6 de 2009, ponderei essas manifestações em razão da relevância e repercussão do tema. E, na medida do possível, acredito que o texto consolidado atende aos anseios de todos os envolvidos. Destaco que a intervenção mais relevante no projeto de resolução original, pelas razões expostas no texto que eu apresentei a Vossas Excelências, consistiu na supressão de toda a disciplina atinente à concessão de licença médica, que é tema fundamentalmente diverso daquele que constitui o leitmotiv ensejador do ato normativo em epígrafe. É dizer, a regulamentação original da concessão de licença médica passou a constituir projeto de resolução próprio, feitas somente pontuais e pequenas modificações oriundas de sugestões de aprimoramento apresentadas pelos conselheiros Adriane Andrade, Vanderlei Ávila, José Alves Viana e por este relator, o qual também submeto à deliberação do Tribunal Pleno nessa sentada. Quanto à disciplina do horário de funcionamento do tribunal e da jornada de trabalho de seus servidores, as alterações promovidas por mim ou em decorrência de emendas apresentadas pelos conselheiros já citados, visam, sobretudo, ao aperfeiçoamento do texto e ao esclarecimento de alguns pontos que foram destacados ao longo aí do material que eu enviei a Vossas Excelências, que, no fim, traz o texto consolidado do projeto. E aqui eu destaco 3 pontos. O primeiro diz respeito ao banco de horas, que está normatizado nos artigos 11 a 13 do projeto de resolução, cuja disciplina foi alterada por meio de emenda do presidente, para deixar claro que o sistema registrará tanto as horas positivas quanto as negativas, como também que o servidor terá 3 meses para compensar o saldo do banco de horas apurado no final do mês. Essa alteração objetiva tornar mais flexível o cumprimento da jornada por parte do servidor, que, por outro lado, não poderá receber abono administrativo referente ao saldo do banco de horas. Tal restrição, promovida pela emenda número 4 do presidente, afigura-se razoável e compatível com o interesse público. Consigno que os conselheiros Adriane Andrade, Mauri Torres e José Alves Viana também encaminharam emendas propondo que fosse permitido o registro de horas negativas no banco de horas, porém limitadas a 2 horas por dia. Essas emendas ficaram prejudicadas em razão da proposta do presidente, que é mais abrangente. De minha parte, acresci o parágrafo 6º ao artigo 11 do projeto para que o presidente do tribunal, por meio de portaria e em razão da necessidade do serviço, possa restringir o registro de jornada reduzida no banco de horas. Entendo possível
oportuna, conveniente e razoável tal medida, considerando que esse sistema de aferição de jornada, por consistir em flexibilidade permitida ao servidor, pode sofrer restrição em face de possível necessidade do serviço. Então, senhores, feitas essas considerações, eu apresento os textos do ato normativo epígrafe e daquele que trata da licença médica, com destaque das emendas acatadas e das não acatadas, acompanhadas das devidas justificativas para a deliberação do Tribunal Pleno. Coloco, então, em votação, senhor presidente, o texto final consolidado que eu apresentei na segunda-feira, incluindo aquelas duas alterações que foram propostas por Vossa Excelência. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. Conselheiro Sebastião Verso. Senhor presidente, a versão submetida à votação do colegiado nessa oportunidade ostenta poucas distensões do texto constante da portaria 08/2015, ainda em vigor. Dentre elas, merece destaque as competências conferidas à presidência para que, por meio de portaria, dispor sobre a jornada de trabalho tanto no parágrafo 7 do artigo 11, quanto no parágrafo 3º do artigo 8, este último recém-acrescido pelo relator a pedido do presidente desta Casa. De acordo com estes dispositivos, cabe ao presidente, por meio de portaria, aspas, restringir o registro de jornada reduzida no banco de horas, fecha aspas, bem como autorizar a, abre aspas, compensação automática pelo sistema de minutos negativos registrados durante a semana, fecha aspas. Desta forma, entendo que, após tanto esforço no sentido da construção de uma solução colegiada, proponho que a restrição ao registro da jornada reduzida no banco de horas, de que trata o parágrafo 7 do artigo 11, bem como a compensação automática de que trata o parágrafo 3º do artigo 8º, sejam de pronto regulamentados neste ato. Assim, sugiro que suprima-se o parágrafo 3º do artigo 8º para introduzir novo parágrafo no artigo 11 com o seguinte teor: fica autorizado a compensação automática pelo sistema de minutos negativos registrados no mesmo mês, respeitado o limite de 2 horas diárias. E altere-se o parágrafo 3º do artigo 11 para contar com a seguinte redação. Parágrafo 7. O colegiado, em razão da necessidade de serviço, poderá restringir o registro da jornada reduzida no banco de horas. De resto, como a presente proposta guarda estreita conformidade com a portaria 83/2015 por mim editada e que, por sinal, permanece em vigor após decorridos aproximadamente 2 anos de sua publicação, mantendo-a em sua essência, acompanho o relator, ressalvada as propostas feitas com relação ao parágrafo 3º do artigo 8º e parágrafo 7º do artigo 11. É o meu voto. Conselheiro Gilberto Diniz, alguma consideração? Senhor presidente, eu vou manter a proposta que eu apresentei, que eu penso que a forma que foi dada para o gestor do tribunal resolver isso por portaria, eu acho que resolve bem a questão, até porque o parágrafo 3º do artigo 8º, esses minutos que poderão ser compensados automaticamente, eles ainda serão definidos, né? E se for aprovada a questão como o conselheiro Sebastião Elvésio está apresentando agora, ficará em aberto essa questão, que eu acho que não convém que fique da forma como foi proposta. Conselheiro Vanderlei Ávila. Conselheiro Hamilton Coelho. Conselheiro Maurício Torres. Voto com o relator, senhor presidente. Conselheiro Zé Alziana. Também acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, então fica vencido, em parte, o conselheiro Sebastião Verso, que propôs alterações pontuais no normativo.
Agora, para relatar o retorno de vista do recurso ordinário 804.570, processo da relatoria do conselheiro Mauri Torres. Pelo exposto, no voto que eu já disponibilizei a Vossa Excelência, senhor presidente, eu acompanho o relator no que se refere ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e ao consequente afastamento de todas as multas, mas inauguro divergência parcial, votando pela desconstituição das determinações de ressarcimento dirigidas ao agora falecido senhor Messias Evaristo Braga e ao senhor César Peixoto Maciel, porque, no âmbito do antecedente processo administrativo 622.312, não foi suficientemente esclarecida a natureza dos fatos que teriam dado causa aos alegados prejuízos ao patrimônio da Companhia Urbanizadora de Contagem, e porque as 3 concorrências que teriam resultado nesses prejuízos, números 4 e 5 de 91 e 1 de 93, já foram objeto do processo administrativo número 716.004, apreciado em 23 de maio de 2013, mediante acordo que transitou em julgado. Tudo isso caracterizando falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que tem de levar ao arquivamento dos autos, por força do inciso 3 do artigo 176 regimental. Cumpram-se as disposições regimentais pertinentes e, ao final, arquivem-se os autos. É o meu voto. Conselheiro Mauri Torres, deseja alterar seu voto? Sim, senhor presidente. Eu vou encampar a divergência parcial trazida pelo conselheiro Gilberto Diniz e desconstituir as determinações de ressarcimento. Conselheiro Zé Alves Viana, deseja alterar seu voto? Também, senhor presidente. Após o conselheiro Gilberto Diniz ter trazido suas considerações sobre a imprecisão instrutória no feito, entendo que esta Corte não possui elementos suficientes para uma precisa imputação de débito. Por essa razão, altero o meu voto outrora proferido para acompanhar a divergência parcial inaugurada no voto visto. Conselheiro Wanderlei Ávila. Com o relator Mauri Torres, que encampou o voto do conselheiro Gilberto Diniz. Conselheiro Hamilton Coelho. Adiro a divergência aberta pelo conselheiro Gilberto Diniz. Conselheiro Sebastião Alves. Acho que eu não voto, não. Hamilton me substituiu, não foi? Tem que ter. Vota sim, excelência. Então, acompanho o voto do relator, que encampou a sugestão do conselheiro Gilberto Diniz. Então, fica aprovada a divergência trazida pelo conselheiro Gilberto Diniz, que foi acompanhada pelo relator conselheiro Mauri Torres e o conselheiro José Alves Viana, os quais retificaram seus votos, e pelos demais conselheiros. Esgotada a pauta, conselheiro Wanderlei Ávila. Matéria essa pauta. Senhor presidente, é apenas não. É com alegria de fazer um registro que hoje comemora mais um ano de brilhante existência o nosso conselheiro Hamilton Coelho, desejando para ele muitos anos de vida, com saúde e paz. Muito bem. Conselheiro Hamilton Coelho. Agradeço as palavras do amigo conselheiro Wanderlei Ávila, elogiosas. Tenho certeza que é fruto da nossa amizade. Tem nenhuma palavra, não tem nada extra pauta, senhor presidente. Conselheiro Sebastião Alves. Peço para celebrar também o aniversário do eminente conselheiro Hamilton Coelho, desejar a ele e a sua família muita saúde e paz. Conselheiro Mauri Torres. Não tem matéria essa pauta, senhor presidente, mas também me aderi às congratulações com o conselheiro Hamilton. Conselheiro Zé Alves Viana. Também não tem matéria esta pauta, mas quero, nesse momento, referendar as palavras dos conselheiros que me antecederam, nos cumprimentos ao Hamilton Coelho, e estendê-las também ao doutor Daniel, que segunda-feira, anteontem, completou mais um ano de vida. Muito bem. Conselheiro Gilberto Diniz. Não, senhor presidente, só para endossar aqui as palavras, né, as manifestações de felicitação aqui ao nosso colega e meu
dileto amigo Hamilton Coelho. Que Deus continue o iluminando os seus caminhos e de toda a sua família, e também o nosso procurador Daniel. Maravilha. Doutor Daniel, deseja fazer uso da palavra? Presidente, o Ministério Público adere às manifestações de congratulação ao conselheiro Hamilton Coelho e eu, pessoalmente, agradeço as palavras dirigidas pelos conselheiros. Obrigado. Eu também desejo felicidades ao conselheiro Hamilton Coelho e ao doutor Daniel pelos respectivos aniversários. Nada mais havendo a tratar, convoco os conselheiros e os conselheiros substitutos para a 23ª sessão ordinária a se realizar no dia 16 de agosto, às 14 horas. Declaro assim encerrada a presente sessão.